Acordei com barulho, estrondos, gritos. E era um dia comum, tá? Como se fossem uns dias desses aqui agora, por esses dias. Não era um dia assim, algum dia especial, algo assim, era um dia comum, do dia a dia comum. E eu acordei e tava num cenário de destruição. Eu olhei pela minha sacada. Coisas pegando fogo, casas sendo destruídas, pessoas caindo do céu, pessoas de paraquedas caindo, pessoas de asa delta caindo e essas asa delta, esses paraquedas pegando fogo. Pessoas gritando, pessoas correndo, pessoas chorando, um cenário assim, devastador. E na hora, como eu sou cristã, eu pensei, Jesus tá voltando, acabou o mundo. E eu fechei os meus olhos e eu falei, Senhor, perdoa meus pecados. Eu quero ir contigo pro céu. A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Estejam preparados para o de repente de Deus, meus irmãos. O de repente de Deus é o arrebatamento da igreja que está para acontecer a qualquer momento. Cristo está voltando e está voltando, irmãos, para arrebatar a sua igreja, para livrar a igreja da grande tribulação que vai começar com a manifestação do anticristo. Isso vai acontecer a qualquer momento, irmãos. Os testemunhos estão muito iguais, está todo mundo contando que num dia comum, de repente, todo muda no céu e o arrebatamento da igreja acontece. Então o arrebatamento da igreja é o de repente de Deus, a gente tem que estar pronto para isso. Não tem aviso para o arrebatamento da igreja acontecer. Vamos ficar pronto, vamos ficar preparados, vamos entrar dentro da arca, vamos estar debaixo das asas de Deus, do Pai, porque a qualquer momento o arrebatamento da igreja vai acontecer. A porta da arca vai se fechar. A porta da arca se fechando e a porta da graça também se fechando, irmãos. Depois não tem mais volta. Quem ficar para trás vai ter que passar pela grande tribulação, que vai ser o pior período de governo humano aqui na Terra. Estejam preparados para o arrebatamento da igreja, estejam preparados para esse de repente de Deus. Cristo prometeu que nos livraria da hora da tentação que há de vir no mundo todo. Esse grande dia chegou, irmãos. Estejam prontos para o de repente de Deus. Vamos para mais um testemunho aqui e que Deus abençoe a todos. Eu quero dizer para vocês que foi muito rápido. Não teve tempo de nada. Quando acontecer, gente, vocês que ficam deixando pra depois. Depois eu busco, depois eu leio. Pra vocês que já nem acreditam mais que Jesus vai voltar. Gente, Jesus tá voltando. Jesus tá voltando. E a gente tá dispersa, a igreja tá dispersa, as pessoas estão dispersas, as pessoas estão assim colocando no lugar de Deus coisas banais, coisas fúteis. A gente tá se esquecendo de buscar Ele. A gente se importa mais pelas nossas redes sociais do que com a nossa salvação. A gente se importa mais em ter um tempo de prazer saciando a nossa carne do que alimentando o nosso espírito. A gente se importa mais em buscar aquilo que traz prazer para nós, mas na hora que chegar o dia, o momento e a hora, será tão rápido que a gente não vai ter tempo mais de se arrepender ou ao menos de querer fazer diferente, porque não vai ter mais tempo, irmãos, não vai ter mais tempo. E o que eu ouvi daquelas pessoas falando eram pessoas que conheciam a palavra, pessoas que sabiam o que tinham que fazer e não fizeram e se arrependeram. Então não há mais tempo de ser disperso. Levanta, igreja, desperta. Busca Deus, vamos buscar mais a Deus, mais se já busca mais. A palavra de Deus fala que aqueles que são santos, santifiquem-se mais. E quem não é santo, busque ser santo. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos mudar a nossa postura. Eu sei que eu tô vindo numa rede social, porque a rede social ela é boa assim, se a gente souber ponderar e souber fazer o uso dela pro bem. Mas a partir do momento que ela rouba no nosso coração o espaço de Deus, isso já é algo alarmante. A partir do momento que não só ela, não tô falando de rede social, não vou ter que criticar, porque eu uso muito. Mas assim, o que eu quero dizer é que eu creio que esse sonho foi para um alerta pra gente acordar e despertar desse sono tremendo, onde muitos de nós estão distraídos com coisas dessa terra, mas a gente não é daqui. E não vai ficar só aqui. O céu é real, o inferno também. E na volta de Cristo, quando Ele voltar, poucos irão, porque a maioria estaria
vai estar distraído. Por isso que na Bíblia fala, que muitos falarão: Senhor, eu preguei no teu nome. Senhor, eu fiz, né? E Jesus vai falar: afasta-se de mim, porque eu não te conheço. Então, gente, pelo amor de Deus, eu vim falar com vocês esse relato. Porque foi algo assim, muito real e tremendo que eu vivi nesse sonho. E foi um alerta de Deus que eu quero trazer pra todos. Compartilhe esse vídeo, para o máximo de pessoas puderem ver. Para que a gente possa entender e buscar mais. Para que quando chegar esse dia, onde vai ser tão rápido como eu fechei os meus olhos e eu já fui, não vai ter mais tempo de se arrepender, gente. Não vai ter mais tempo. A gente precisa acordar. Jesus está voltando. O tempo chegou. O tempo chegou. Gente, uma coisa só que eu quero falar antes de contar o sonho é: não há mais tempo de ficarmos dispersos, tá? O tempo chegou. Eu tava dormindo, no sonho mesmo, e acordei com barulho, estrondos, gritos. E era um dia comum, tá? Como se fossem uns dias desses aqui agora, por esses dias. Não era um dia assim, algum dia especial, algo assim, era um dia comum, do dia a dia comum. E eu acordei e tava num cenário de destruição. Eu olhei pela minha sacada. Coisas pegando fogo, casas sendo destruídas, pessoas caindo do céu, pessoas de paraquedas caindo, pessoas de asa delta caindo, e essas asa delta, esses paraquedas pegando fogo. Pessoas gritando, pessoas correndo, pessoas chorando, um cenário assim, devastador. E na hora, como eu sou cristã, eu pensei: Jesus tá voltando, acabou o mundo. E eu fechei os meus olhos e eu falei: Senhor, perdoa meus pecados. Eu quero ir contigo pro céu. Só que nisso, eu senti uma pressão. Eu fechei os meus olhos, senti uma pressão como se eu caísse. E fiquei numa plena escuridão e já não senti mais nada. Como se eu tivesse morrido mesmo. Mas foi coisa de segundos, gente. Segundos. Foi muito rápido. Não deu tempo de fazer nada. Além de... eu só falei em pensamento: Senhor, perdoa os meus pecados. E isso aconteceu. E de repente, quando eu tava nessa escuridão, eu podia ouvir barulho de águas. De muitas águas. E grama. De como se fosse um vento passando sobre a grama. O meu corpo. Eu nunca senti isso. Uma paz. Uma paz que eu não sei explicar. Eu sentia em mim uma paz. Uma paz assim, tão grande, mas eu não podia abrir os meus olhos, eu só podia ouvir. E também como se fosse uma orquestra, bem junto. A gente sabe aquela sensação de alívio? Foi o que eu senti, um alívio tremendo. Só que foi muito rápido, porque de repente eu já fui levada pra escuridão de novo. Eu saí daquele ambiente e eu comecei a sentir muita agonia, uma vontade de chorar, um desespero. Essa paz foi embora e eu comecei a sentir muita vontade de chorar, muita agonia, um desespero dentro de mim. Eu me perguntava: Senhor, por que o Senhor me tirou dali? Eu quero voltar pro céu. Só que aí eu comecei a ouvir pessoas gritando, pessoas chorando, pessoas falando: eu devia ter buscado mais, eu devia ter me arrependido, eu devia ter feito o que o Senhor pediu, eu não te busquei o suficiente. E pessoas gritando, pessoas agoniando, e eu chorando também, e eu desesperada, um sentimento assim tão ruim, um desespero dentro de mim, um arrependimento, um remorso, sabe? Um sentimento horrível, gente, horrível. E ouvindo essas pessoas gritando, e de repente foi como se Deus me levasse para outro ambiente onde estava tudo escuro ali. Eu abri os meus olhos e eu via eu no meio dessa escuridão. E eu chorando desesperadamente, falando: meu Deus, eu devia ter te buscado mais. Eu devia ter lido mais a Bíblia. Eu devia ter me arrependido. Eu devia ter perdoado. Meu Deus, eu perdi tempo com tanta coisa. E eu comecei a vomitar. E enquanto eu vomitava, eu ouvi uma voz bradando bem alto. Bem alto. Aonde está o seu coração? Onde está o coração das pessoas
chegou o tempo, e gritava, chegou o tempo, chegou o tempo, e as pessoas estão distraídas, as pessoas não me buscam mais, as pessoas não estão mais buscando a minha presença, as pessoas se esqueceram de mim. E aí isso me veio uma vontade de vomitar, e eu comecei a vomitar, essa voz falando e eu vendo eu ali. Era como se eu estivesse fora do meu corpo vendo essa situação. E eu comecei a vomitar, e no meio do meu vômito tinham símbolos, gente. Símbolos de redes sociais. Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Vários símbolos. Aí eu comecei a vomitar símbolos representando relacionamento, coisas do nosso cotidiano, símbolos representando jogos. Foi algo assim muito estranho, e na hora eu vomitando isso saindo de dentro de mim, e a voz continuava gritando: aonde está o seu coração? Onde está o coração das pessoas? Vocês estão dispersos, vocês não me buscam mais. A igreja está distraída, Satanás conseguiu distrair a todos. E nisso essa voz falava: quando vier o dia, será rápido assim, não haverá mais tempo. Eu vim compartilhar com vocês isso porque foi algo muito real, eu tô impactada, meu corpo tá tremendo inteiro ainda. Só de eu lembrar daquela sensação que eu tive, daquele barulho de muitas águas, aquela paz. Acordei, né, logo em seguida. E eu falei, meu Deus, Jesus tá voltando. E a gente tá disperso.